Olá pessoal, Nelson aqui para mais um episódio de Explicando o Ataque. No episódio de hoje, a ideia é falar sobre um ataque para redes sem fio que usam um protocolo de autenticação WPA, o WPA2, num modelo específico, um modelo de chaves previamente compartilhadas, ou pre-shared key, que as chaves para esse tipo de autenticação precisam ser previamente instaladas em todos os equipamentos que vão compor essa rede sem fio, né? Então, é um modelo onde cada equipamento possui a mesma chave, por isso o nome compartilhada, e a chave tem que estar presente antes do processo de autenticação, então por isso que é previamente compartilhado. Então, não importa que tipo de dispositivo que você estiver usando, se é um celular, se é uma impressora, se é um kit home, ou se é um assistente de voz, enfim, não importa qual é o equipamento wireless que você estiver usando, geladeira, enfim, todos eles precisam ter a mesma chave, e essa chave que vai ser usada para fazer a comunicação, a autenticação desse dispositivo na rede. Então, o que está autenticado na rede não é o usuário, né, e sim o dispositivo. Então, esse é o modelo de pre-shared key. Então, é esse modelo que a gente vai entender como é que funciona o ataque. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a chave que é escolhida para ser a chave, a senha que vai ser usada nessa rede, ela não é armazenada no formato, ou pelo menos não é usada, ela pode até ser armazenada, mas ela não é usada da maneira como a gente cria, né? Ela passa por um processo, esse processo é o que gera o que é chamado de PMK, né? Que é uma master key, que essa sim, a chave, ela é usada, ela passa por uma transformação usando um algoritmo, que é uma derivação de chave, né? Toda vez que a gente pensa numa master key, a gente pensa numa chave que deriva outras chaves, e que ela normalmente não trafega na rede. Então, a master key, ela sempre é uma chave para derivar uma outra chave, geralmente chaves temporárias. Então, esse processo não muda aqui, é a mesma ideia. Então, você tem uma função onde você tem uma função de hash, no caso aqui, nosso exemplo é a HMAC SHA-1, mas no protocolo da WPA ele pode ser usado também outros métodos de hash, como, por exemplo, HMAC MD5, enfim. Depende do modelo que você estiver adotando. Para simplificar, eu coloquei só o exemplo do WPA2, que usa o modelo HMAC SHA-1. Então, você precisa de ter um algoritmo de criptografia, que você vai usar, de hash, no caso. Você precisa da senha, no caso a PSK, que é a chave que você criou para aquela rede. Você precisa do nome da rede, né, nome que você está usando para aquela rede, e o resto é fixo, né, a autenticação, a quantidade de interações que vai ter, no caso 4096, ou seja, quantas vezes o processo vai acontecer até a chave final ser gerada, até o hash final ser gerado, e qual que é o tamanho em bits daquela chave. Né? Então, 256 bits, que dá 32 bytes. Então, isso vai ser o tamanho da nossa chave no final desse processo. Então, é essa chave que ela é usada para o trabalho de geração de chaves temporárias e todo o processo que a gente vai ver em seguida aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, uma vez que eu crio a chave, ela passa por esse processo para ser usada. Toda vez que ela for usada para fazer os outros mecanismos de autenticação, ela vai estar no formato de PMK, de chave mestre, derivada da chave que eu criei. Muito bem. Então, se a gente olhar lá o programa que vem junto com o WPA suplicante do Linux, na suíte do WPA suplicante tem um cara chamado WPA passphrase. E se você passar dois parâmetros para ele, que um deles é o nome
o nome da rede e o outro é a própria senha que você criou, ele vai gerar uma entrada no arquivo de configuração que vai ser usado pelo WPA suplicante, onde você tem exatamente essas informações, a senha que você, o nome da rede que você passou e a senha já no formato de PMK, né? Apesar do nome do campo ser PSK, porque esse campo aceita tanto a senha no seu formato ASCII, como ele está ali em cima comentado, a senha está ali em cima comentada, no formato ASCII, e a senha ali embaixo já está no formato PMK, ou seja, no formato de senha master que vai ser usada para derivar outras chaves. Então, você vai ver ali que foi gerado um hash de 32 bits, ou seja, 32 bytes, 256 bits. Como todo bom hash, se eu troco alguma coisa na entrada, eu tenho uma saída diferente. Então, se eu mudar alguma coisa ali, em vez de Cisco usar Cisco 1, eu tenho, então, uma geração de um hash completamente diferente na saída, por conta da mudança de um byte que eu fiz na entrada, né? Então, esse é o conceito de hash, onde qualquer mudança interfere no resultado que é gerado. Porém, se eu usar a mesma entrada, eu teria a mesma saída. Portanto, todos os equipamentos da rede, contendo a mesma entrada, o mesmo nome de rede e a mesma senha, gerarão o mesmo hash, né? Então, esse hash que vai ser usado, como eu disse, para os procedimentos que a gente vai ver a seguir. Bom, então vamos dar uma olhadinha como é que funciona o processo de autenticação de um dispositivo em relação ao roteador wireless, ao access point. Ambos os equipamentos possuem a senha, né, armazenada previamente, já no formato de PMK, ou seja, ele já está no formato hash. Então, ambos os lados já têm esse hash estabelecido e armazenado em alguma área lá do equipamento. A primeira coisa que acontece é uma requisição vindo do cliente, dizendo que ele quer se conectar ao access point, portanto, fazer parte da rede, para sair para a internet, enfim, aquelas coisas normais do dia a dia. Então, a primeira coisa que acontece é uma requisição, um association request, um pacote de association request que sai do cliente em direção ao access point. A partir daí, começa o four-way handshake. O four-way handshake é o processo, o principal processo de autenticação e é o que importa quando a gente vai falar de como é possível quebrar a senha no protocolo da PA2. É baseado nesses pacotes que a gente vai ver agora aqui. Então, o primeiro pacote do four-way handshake é gerado pelo access point. Ele gera um número randômico, qualquer, e envia esse número randômico para o cliente que está tentando a conexão, né? No caso, no modelo WPA, você tem, os elementos são chamados de suplicante, o cliente, e o authenticator, que no caso, é o roteador. Então, o authenticator ou o roteador envia um número randômico para o cliente. Primeiro passo do four-way handshake, né? Four-way handshake, 4 passos. O cliente, por sua vez, recebe esse número randômico, armazena esse número randômico, gera um número randômico próprio e, de posse do número randômico que foi enviado pelo access point e o que ele gerou, ou seja, ele tem agora 2 números randômicos, ele faz uma derivação da chave usando esses 2 elementos, mais a senha master, e ele deriva uma PTK. Uma PTK, o nome o T aí é de temporário, então ele vai gerar uma chave temporária, usando esses elementos que ele gerou e que ele recebeu, que ele tinha armazenado, né, que é a chave mestra, mais o que ele recebeu e o que ele gerou, esses 3 elementos aí por enquanto, ele gerou uma chave temporária. O access point, de posse agora do número que ele gerou e do que ele recebeu do cliente, ele também deriva a mesma chave temporária. Então, ele tem as mesmas informações que o cliente tinha,
para gerar a chave temporária. A senha secreta, que os dois têm, e mais os números randômicos que foram gerados no processo de four-way handshake. O resto dos outros dois pacotes que vão ser enviados, aí são MICs, né, são pacotes de integridade, né, que vão verificar a integridade. MIC é no caso de Message Integrity Check, ou seja, pacote de verificação de integridade. Então, por enquanto, a gente não vai dar muita bola para esses caras, eles vão ser importantes mais para frente, mas por enquanto eles só são pacotes de integridade que vão compor o four-way handshake. O que importa nesse momento é que no final do processo, os dois lados conseguiram gerar a mesma chave temporária, porque ele é composto dos mesmos elementos que os dois componentes sabiam previamente. Um que ele sabia previamente e outros que eles receberam durante o processo de four-way handshake. Então, se você olhar como é que é gerada a chave temporária, ela é composta da chave mestra, que ambos possuíam previamente, o announce, que é o authenticator announce, que é gerado pelo access point, no primeiro pacote, o segundo announce, que é gerado pelo cliente, no momento que ele recebe o primeiro announce e deriva a chave temporária, e os endereços MAC, tanto do access point quanto do cliente, né? Então, esses elementos aí é que vão ser usados na função que gera a chave temporária. Todos esses elementos, os dois lados têm os mesmos, portanto, vão gerar a mesma chave, nas duas pontas aí. Como é que então, como é que uma pessoa observando esse tráfego, que elementos que ela consegue extrair da observação desse tráfego, quando existe essa comunicação entre o access point e o cliente, quais dessas informações elas estão presentes no tráfego aí? Então, se a gente observar, a gente vai ver que, para que o cliente consiga falar com o access point, ele precisa saber o endereço MAC do access point. É a primeira informação que ele precisa saber. O nome da rede e qual é o endereço para o qual ele vai mandar o pacote de request de conexão. Então, essa informação ela é pública, ela está disponível a qualquer um que observar o tráfego da rede vai conseguir ver qual é o endereço MAC do access point e qual é o nome da rede, caso seja o nome público. Se o nome estiver escondido, ele vai conseguir saber que tem uma rede escondida que tem um endereço MAC específico. Ainda assim, ele consegue mandar pacotes para aquela rede, mesmo sem saber qual é o endereço, qual é o nome da rede, né? Informação essa que o atacante ou alguém que estiver observando o tráfego da rede vai descobrir assim que o primeiro pacote transitar, porque no primeiro pacote que transitar é necessário que o cliente coloque no pacote qual é o nome da rede que ele quer se conectar. E nesse momento, então, o nome da rede é revelado, mesmo que ele esteja escondido aí nos beacons, né, que são os pacotes que o access point manda o tempo todo aí. Então, essa informação, ela está na rede, ela pode ser observada ela não é criptografada, portanto, ela passa em claro pela rede aí, tanto o endereço MAC quanto o nome da rede, caso ele não esteja escondido. Então, na hora que faz um association request, essas informações trafegam na rede. Se você observar, então, nesse momento, o cliente já tem o HMAC, portanto, essa informação é pública. Qualquer um que estiver ouvindo o tráfego da rede vai conseguir acesso a essa informação. Na hora que o pacote trafega, você tem, então, o endereço de origem e o endereço de destino, porque o cliente tem que endereçar para alguém aquele pacote. Então, ele tem que dizer qual é o endereço de destino e tem que dizer qual é o seu próprio endereço para o pacote poder voltar para ele. Então, na hora que ele manda esse pacote, tanto o endereço MAC de origem quanto de destino vão compondo esse pacote. E, como eu disse, o nome da rede também vai ser enviada nesse pacote. Então, se você observar o tráfego aqui, mesmo que a rede estivesse escondida, nesse momento o cliente revelaria qual é o nome da rede, porque essa informação precisa também compor
o envio do pacote, para que os processos se deem corretamente, né? Para o cliente, para o Access Point garantir que o cara realmente está falando com a rede certa, com a rede que ele deveria realmente estar tentando se comunicar. Então, nesse momento, um atacante observando o tráfego teria o endereço MAC de origem de destino. Na hora que o four-way handshake começasse, o atacante, então, teria os nonce gerados pelo access point e gerados pelo cliente. Então, a maior parte das informações que o atacante precisaria para compor a chave temporária vão na observação do four-way handshake, né? Só que falta um elemento, o elemento que ele não tem, que foi o elemento que foi previamente compartilhado, que é a chave, a senha criada lá, que depois derivou a master key. Então, essa informação o atacante não tem porque ela não trafega. Então, ele precisaria dessa informação para poder quebrar a senha, ou, enfim, acessar essa rede wireless aí. E como é que esse processo se daria do four-way handshake para que um atacante pudesse, então, saber qual é o nome da rede ou qual é a master key? O que ele precisaria fazer? Como é que ele precisaria gerar a master key? Quais os componentes que ele precisa para poder gerar a master key? Ele precisa, só relembrando, a gente já viu isso lá atrás, né? Só relembrando qual é a função que faz a geração da master key. Ela é baseada num algoritmo que ele já sabe qual é, porque ele sabe qual é o algoritmo que está sendo usado naquela rede. Pode ser, se for da PA, vai ser o HMAC MD5, se for o da PA2, vai ser o HMAC SHA-1. Essa informação está no tráfego da rede, no final do processo do four-way handshake. Ele precisa, então, do nome da rede, que ele já viu passar no tráfego, então já sabe qual é, e o resto é a quantidade de interações e o tamanho da chave, que também é uma informação pública, ele também sabe qual o que vai ser gerado ali, o que ele vai colocar naqueles campos ali. A única informação que ele não tem, de novo, é a chave que foi derivada para gerar a PMK. Então, ele precisa de um elemento para fazer para descobrir qual é essa chave aí que ele vai utilizar, né? Então, de novo, ele precisa de uma única informação que não trafega na rede, né? Então, você pode pensar o seguinte: ora, se eu tenho todos os elementos, eu tenho um único elemento que varia, ou que eu não tenho, mas que eu posso chutar, eu posso fazer um ataque. Eu tenho elementos para fazer um ataque para essa rede. Então, se eu fizer, por exemplo, colocando aqui a chamada, só para a gente lembrar. Se eu tiver uma base de dicionários de senhas, e aí eu for trocando essa senha e gerando várias chaves mestras aí, várias PMKs, na medida que eu for trocando essa senha e gerando uma PMK para cada senha do arquivo de dicionário, eu posso usar essa informação e tentar fazer um ataque para essa rede. Ou seja, na hora que eu conseguir dialogar com o Access Point, significa que eu descobri qual é essa senha. Então, esse é um ataque possível. É um ataque simples, de força bruta, basicamente, mas é um ataque possível, né? É um ataque online, onde eu preciso me conectar ao Access Point. Então, poderia ser feito um ataque desse tipo. O único problema com esse ataque é que ele é muito lento. E ele é muito barulhento também, porque eu preciso me conectar a essa rede para fazer o ataque. Então, se essa rede tiver qualquer dispositivo de proteção no Access Point, ou protegendo o Access Point, rapidamente vai ser descoberto que tem alguém tentando descobrir qual é a senha, fazendo um ataque de força bruta bem simples, bem trivial, que é simplesmente gerando uma chave a partir de um dicionário de senhas e testando se aquela senha
estabelece conexão com o access point ou não. É um ataque que demora muito tempo, é muito demorado, porque eu preciso de receber uma resposta, estabelecer uma comunicação e ver que eu não estou conseguindo falar com o access point para descobrir que aquela senha não é a correta. Então, eu gasto muito tempo nisso. É um ataque online, onde existe um barulho, né? Gera muito log, e aí qualquer proteção que existir naquela rede vai identificar e vai bloquear aquele ataque. Aí eu vou precisar trocar o endereço MAC, vou precisar fazer uma série de coisas durante o tempo aí, vai tornar o ataque ainda mais lento, e não existe garantia de que o arquivo que eu estou usando de senha seja a senha que tem naquela rede. Então, no final desse processo lento e demorado, eu posso chegar à conclusão de que a senha não estava naquele arquivo, né? Então, eu demoro muito tempo para descobrir isso. Então, é um ataque que não é eficiente, né? Apesar de possível, se você tiver uma boa chance, uma boa ideia de qual é a senha que você está dando na rede, pode ser que ele funcione, mas não é um ataque muito efetivo, né? Apesar de que ele pode ser feito com dispositivos mais simples, né? Não precisa de tanta sofisticação, porque ele não demanda tanto esforço computacional assim para fazer isso, que eu preciso só gerar uma chave mestra aí. Mas, enfim, ele não é um ataque eficiente, no fim das contas. Vamos dar uma olhadinha de novo no four-way handshake. O four-way handshake ele tem o nonce, que é gerado pelo access point, ele tem um outro nonce, que é gerado pelo cliente, só que nesse nonce ele já vai uma informação de cheque de integridade da mensagem. Já no segundo nonce eu tenho um cheque de integridade da mensagem. No terceiro pacote eu tenho uma cheque de integridade da mensagem saindo do access point, e o quarto pacote é de novo um cheque de integridade para compor o four-way handshake, para que esses caras confirmem que eles estão falando realmente com as pessoas certas e que as pessoas sabem do que elas estão falando, ou seja, elas sabem, elas têm os componentes necessários para gerar os pacotes devidos, né? Então é para isso que serve os MIC, os pacotes de MIC que trafegam nessa rede aí. Se a gente observar o que compõe esses pacotes de MIC, a gente vai ver que eles são compostos dos mesmos elementos que trafegam na rede e que ambos os lados conhecem, que é a chave mestra, os dois nonce e a chave temporária que é gerada no final do processo. Então, os dois lados conseguem gerar os MIC de integridade que batem, porque eles são compostos dos mesmos elementos que a gente já conhecia, que são usados para gerar as outras partes do processo. Então, o que o atacante precisa saber para fazer esse ataque funcionar é, basicamente, conhecer ou fazer com que todo esse processo chegue até o final e compare como é que esse ataque funciona. Então, se a gente observar como é que, por exemplo, o AirCrack-NG, que é um dos programas que quebra a senha de maneira offline, a gente vai ver que ele mostrou no final do processo, onde ele achou a chave, né, tá ali, ó, key found, ele achou qual é a chave, ele mostra para a gente qual foi o elemento que ele utilizou para confirmar que ele quebrou aquela senha. Ele está mostrando aqui no final do processo que é o EAPOL HMAC. E aí tem o número aqui, que começa com B, 8, começa com 8B, e o final é EC. Se a gente der uma olhada nesse four-way handshake que foi usado para essa quebra que está sendo usada aqui no AirCrack, se a gente observar esse valor aqui, a gente observar isso no Wireshark, daquele mesmo pacote capturado, a gente vai ver que esse número, esse valor, bate com o valor do MIC do segundo pacote. Então, o segundo pacote gerou um MIC que é o mesmo número que foi gerado no final do processo do AirCrack-NG. Então, ambos geraram o mesmo MIC. E isso é a garantia que
que o Aircrack fez os processos exatamente como foi feito na hora do four-way handshake. Ele conseguiu reproduzir todos os processos com os mesmos valores, ou seja, com a mesma senha que foi usada para gerar esse MIC, né? Se a gente observar aqui o outro programa de quebra de senha, o Cooperi gerou para esse mesmo four-way handshake que a gente usou no exemplo anterior, ele gerou um outro número, ele gerou um outro MIC. Ele gerou o MIC que começa com A1 e termina com 3E. Se a gente observar o mesmo four-way handshake, o pacote capturado, a gente vai ver que o MIC que começa com A1 e termina com 3E é o quarto pacote do four-way handshake. É o MIC que é enviado no quarto pacote do four-way handshake. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma ferramenta usa o segundo pacote para descobrir a senha e outra ferramenta usa preferencialmente o quarto pacote para descobrir a senha, certo? Então, a gente vai ver aqui, então, como é que tentar entender como é que essas ferramentas fazem para descobrir qual é a senha que está sendo usada naquela rede ali. Já que o processo é offline, elas têm que fazer de um jeito que no final do processo eles descubram qual é a senha, sem precisar se conectar ao access point. Então, como que o processo se dá? Na hora da conexão, na hora que o cliente ou o suplicante estabelece a conexão, o four-way handshake se dá no final do processo, né? Quando aí você tem essa informação de conectado, ou seja, nesse momento o cliente se conectou a esse access point, portanto finalizou o four-way handshake. Então, se o atacante observar o four-way handshake, o que ele tem que fazer em seguida? Ele tem que capturar esse four-way handshake no início do processo, né, nos 4, tem que pegar os 4 pacotes, porque ele precisa do nonce inicial, ele precisa do nonce, do segundo nonce, que vai o nonce do cliente mais o MIC, ele precisa do quarto pacote, pode precisar do quarto pacote, que é o MIC do access point, que também foi usado no exemplo do Cooperi para quebrar a senha. Então ele precisa de uma base de dicionário, ele precisa de pegar essa senha do dicionário, gerar uma senha mestre, usando essa senha do dicionário. Com essa senha mestre, ele vai gerar uma chave temporária, usando o quê? Usando os nonce do pacote capturado, o endereço MAC dos envolvidos para gerar a chave temporária e gerar os MIC de integridade do pacote para o frame 2 ou 4, dependendo da ferramenta que a gente está falando, né? E aí, a partir desse momento, ele só precisa fazer o quê? Comparar os MIC que ele gerou com os MIC do pacote capturado. Se bater, ele então descobriu qual é a senha que foi usada para gerar essas chaves temporárias aí, portanto, ele sabe qual é a senha que foi usada, qual é a PMK, e, portanto, qual é a senha que foi usada para gerar a PMK, qual foi a senha do arquivo que foi usada para gerar a PMK, e que foi usada na sequência para gerar a chave temporária, e que gerou, na sequência, os MIC, que foram depois comparados e chegou à conclusão de que eram os mesmos. Então, é basicamente assim que funciona a quebra de senha no WPA, da PA2, no formato de chaves previamente compartilhadas. É assim que as ferramentas fazem para quebrar, para dizer, né, qual é a chave que foi usada para aquela rede. Claro que isso depende do arquivo, né? Elas não fazem mágica, elas vão depender de um arquivo que tenha a senha que é usada naquela rede. Se você não tiver como conseguir um arquivo que uma das palavras do arquivo seja a senha daquela rede, as ferramentas não vão chegar ao final dizendo que não acharam qual é a senha que é usada para aquela rede. Então, a proteção para esse tipo de ataque é simplesmente gerar uma senha que não consta em nenhum dicionário, que não pode ser adivinhada
um elemento qualquer que você tenha naquela rede, o nome da empresa, o nome nome das pessoas da casa, ou alguma característica, enfim, do bairro, sei lá, ou do equipamento. Então, basta usar coisas que não tenham significado, né? Que a sua rede vai estar protegida contra esse tipo de ataque aí. Bom, agora a gente tem uma questão. Como que o atacante pode fazer a captura desse forward handshake? Porque o que interessa para quebrar a senha são só os 4 primeiros pacotes que tá, basicamente, os 4 primeiros não, né? O primeiro pacote é o de request, esse não interessa. A partir daí, vem 4 pacotes que interessam para o atacante para tentar descobrir a senha. Como é que o atacante faz para capturar essa senha? Ele pode fazer isso basicamente de 2 maneiras. A primeira delas, a mais óbvia, é esperar alguém se conectar. Esperar algum cliente estabelecer conexão, e aí, na hora dessa conexão se for estabelecida, o forward handshake vai acontecer naturalmente, e aí esse pacote pode ser capturado. Então, isso pode ser razoável para alguns tipos de rede, com bastante clientes o tempo todo se conectando a ela, ou pode ser inviável para redes com baixa conexão ou com baixos clientes se conectando o tempo todo, né? Você pode, por exemplo, imaginar que uma empresa, no seu ritmo normal de funcionamento, né, não em tempos de pandemia, no ritmo normal de funcionamento, os funcionários se conectem à rede num período específico e se desconectem num período específico. Então, é possível observar o tráfego naquele período e aí você vai ter uma boa chance de capturar o forward handshake naqueles momentos onde existe uma incidência maior de gente se conectando àquela rede. Mas para outras redes, isso não é uma coisa tão natural, tão comum. As pessoas ficam conectadas basicamente o dia inteiro ou se conectam em momentos não muito usuais, e aí você não tem como capturar o tráfego do forward handshake. Então, existe uma outra maneira, que é o atacante, né, forçar uma desassociação de um cliente e esperar ele se associar novamente, porque quando o cliente perceber que ele não faz mais parte da rede, ele vai novamente estabelecer uma nova comunicação, e nesse momento vai existir de novo o forward handshake. Então, essas são as 2 formas que o atacante tem de obter esse momento inicial da conexão para poder capturar o tráfego necessário para fazer aqueles processos que a gente viu aí anteriormente, né? E como é que isso pode se dar aí, demonstrando com algumas ferramentas que a gente usa normalmente para esse tipo de ambiente. Uma é o Aerodump, que é um programa na suíte do Aircrack NG, o Aerodump NG, onde quando ele perceber que naquela rede existiu uma conexão, forward handshake trafegando, ele vai aparecer essa informação ali, que está destacado ali, né, que WPA handshake, e qual foi o access point para onde aquela conexão se deu, né, para qual foi o access point que alguém que pediu requisição e se conectou. Então, se você observar, o endereço MAC do access point é o mesmo que aparece aqui, portanto, para a mesma rede LabVirus, que é a nossa rede de exemplo aqui, e aqui está mostrando o endereço MAC do cliente que se conectou àquela rede daquele roteador. Então, aqui eu tenho todos os elementos que eu precisaria aí para usar um arquivo de senhas para reproduzir os passos desse forward handshake e ver se eu chego no mesmo resultado. No caso de uma outra ferramenta aqui, que eu tenho é o BetterCap, né? Então, o que eu tenho na hora que houve uma conexão também aqui, tem uma captura, foi capturado, então, um tráfego de forward handshake, então ele mostra aqui, ó, WPA2, handshake capturado, né? Na ref, que ele capturou parte do tráfego nesse pacote, mas capturou parte no outro pacote, então ele vai capturar aí os 3 ou 4 pacotes dessa rede aí. O BetterCap, ele tem um problema que ele geralmente captura só 3 dos 4 pacotes aí, que é suficiente para quebra de chave, mas ele tende a não capturar os 4 pacotes da rede, ele captura
os três. Não sei se é um bug da ferramenta ou se é simplesmente para gerar alguma coisa maior, já que o quarto pacote, ele geralmente pode ser descartado, né? Já como a gente viu anteriormente, as ferramentas tendem, pelo menos uma das ferramentas tende a utilizar o segundo pacote e não o quarto para comparar. Então, como é que se daria no caso de que uma rede não tem uma quantidade muito grande de gente se conectando, então o atacante precisaria fazer um ataque de desconexão para receber o forward handshake na sequência. Então, o que o atacante pode fazer? Ele pode mandar, ele vai ver que uma conexão está estabelecida, então ele vai ver qual é o endereço MAC da origem do destino. Então, o que ele faz? Ele coloca os programas dele para escutar o tráfego de rede, porque ele vai precisar disso na hora que a conexão se restabelecer. Então, como é que seria isso no BetterCap e no AeroDump, onde você tem ali um cliente conectado, mostrando que tem um cliente conectado ali na rede LabVirus, e no AeroDump embaixo está mostrando ali que existe também um cliente conectado, né, uma linha ali de um cliente conectado ao Access Point final AF, que é ali no finalzinho da linha, mostra qual que é o nome da rede, é o LabVirus. Então aqui, LabVirus, o endereço MAC do LabVirus é o mesmo endereço MAC do LabVirus que aparece aqui no AeroDump. Então as duas ferramentas estão mostrando a mesma informação. Então, baseado nessas informações, o atacante ele pode enviar um pacote forjando o seu cliente. É uma das formas de fazer isso, tá? Eu posso fazer o contrário, eu posso dizer que eu sou o Access Point e mandar um pacote para o cliente também de desconexão. Isso não importa muito. Mas eu posso mandar um ataque de broadcast também, desconectar todo mundo. Não é uma maneira elegante, né, de fazer isso, mas é uma maneira possível também. Alguns Access Points eles têm proteção contra isso, contra desassociação em broadcast, então o ideal é que se eu use uma forma menos ruidosa de fazer essa desconexão. Então, no nosso exemplo aqui, o atacante ele vai forjar o endereço MAC do cliente que está conectado, que no caso aqui é o 00 final 13, e vai enviar um pacote de desconexão para o Access Point. O Access Point vai aceitar esse pacote de desconexão e vai desconectar o cliente verdadeiro da rede, porque ele vai desconectar aquele endereço MAC que ele recebeu um pacote de desconexão. Esse cliente vai perceber que a comunicação já não mais existe, e aí ele vai tentar estabelecer uma nova conexão. E aí, nesse momento, vai existir o forward handshake, e esse forward handshake, então, vai ser capturado pelas ferramentas que estão escutando o tráfego. No caso do BetterCap, estão vendo ali ó, que ele capturou, nesse caso aí, ele capturou 4 pacotes, os 4 pacotes que foram enviados aí no forward handshake, e gerou num arquivo, né, já está ali num arquivo, dizendo que ele gerou num arquivo chamado BetterCap Wi-Fi Handshakes.pcap. Então, ele já gerou isso num arquivo separado para a gente, para o atacante, então, fazer o ataque baseado no arquivo de dicionários que ele tiver, né? Usando o arquivo de dicionários que ele tiver. No caso do AeroDump, a mesma coisa. Nesse caso, eu preciso dizer qual é o arquivo que eu vou gerar do tráfego daquela rede, que não vai conter só o forward handshake, mas sim todo o tráfego, né? Eu vou jogar no arquivo todo o tráfego daquela rede, incluindo o forward handshake, quando ele existir. Mas aí eu digo ali na cláusula "-w", qual é o nome do arquivo que eu vou gerar, e o resto das informações ali é só qual é o canal, né, para não pegar tráfego de outros canais, que não vão me interessar. Eu só quero o canal 2, é onde está o LabVirus. E na hora que ele capturar, ele vai mostrar também na tela ali, falando que ele capturou um forward handshake para aquele endereço MAC ali, que é o endereço do Access Point. Então, as duas ferramentas vão fazer o mesmo trabalho de captura de tráfego no forward handshake para ser usado, então, nas ferramentas de quebra de senha, que a gente já viu anteriormente, que tem várias, na verdade. A gente deu o exemplo de duas, que são a AirCrack NG
e a Callperi. Callperi, né? Bom, então, assim, a teoria do processo é esse, né? Isso, como o ataque funciona e como que o atacante pode interferir no processo para conseguir ter o four-way handshake. E aí agora vamos fazer um pouquinho de mão na massa, né? Então, para fazer essa parte mais mão na massa aí, eu vou utilizar esse equipamento aí que vocês estão vendo. Vou usar um Access Point TP-Link, que vai ser o nosso Access Point, vai ser usado na rede, né, para o cliente se conectar. Vou usar duas placas de rede, uma vai ser o cliente, a outra vai ser o atacante, usando um notebook e um Nelson escondido ali atrás, né. Então, esse que vai ser o nosso laboratório para fazer esses testes simples que a gente vai fazer aqui, só para demonstrar um pouco na prática o processo. Então, vamos lá, vamos para o nosso ambiente aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui bom, eu tenho duas interfaces de rede, vou mostrar para vocês aqui. Tenho duas interfaces de rede, uma WLAN 0 e uma WLAN 1, ambas estão em modo gerenciado, né, ou seja, para que um atacante consiga ouvir o tráfego da rede, ele precisa colocar uma interface em modo monitor, para ter acesso ao tráfego de outras redes. Então, nesse caso aqui, eu vou usar uma interface para ser a minha interface de conexão, ou seja, meu cliente vai estabelecer a conexão, e a outra interface eu vou usar para fazer o ataque, né? Então, eu vou usar a WLAN 1 para ser o meu cliente, a WLAN 0 que eu vou usar para fazer os ataques aí que a gente vai ver. Então, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é como é que está o arquivo de configuração do cliente que eu vou me conectar a esse Access Point. Então, basicamente, esse arquivo, ele contém o nome da rede que eu vou acessar, no caso a LabVirus, e também tem a chave, né, que é usada nessa rede já no formato master key, já no formato hash, gerado lá pela aquela função que a gente viu lá atrás, né? Eu tenho lá o HMAC SHA-1, eu tenho o nome da rede, eu tenho qual que é a senha, a quantidade de interações e a quantidade de bits, né? 256 bits gera aí uma chave, então, de 32 bytes, que é o tamanho desse hash aí. Então, esse é o arquivo de configuração que eu vou usar para me conectar no Access Point. Do lado do Access Point, ele tem exatamente esse endereço hash aí para poder fazer todo aquele processo que a gente viu anteriormente lá de geração de chaves temporárias e tal. Bom, para fazer o ataque, então, eu vou precisar primeiro ter um cliente conectado. Eu vou fazer só a segunda parte, que é a desconexão e reconexão, que a primeira é meio óbvia, que é só escutar o tráfego e capturar o four-way handshake. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui esse cara aqui, WPA suplicante, eu vou usar a WPA, WPA1 para me conectar e vou usar a WPA0 para ser o meu atacante. Então, a gente vai ver aqui que ele vai inicializar e conectou. Então, ele estabeleceu a conexão com o Access Point, então agora eu tenho um cliente conectado, né? Então, eu preciso agora, se eu observar o tráfego aqui agora, eu vou ver aqui, vocês vão ver aqui que deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, para não fugir nada da tela. Vocês vão ver que o WPA1 está conectado na rede LabVirus, cujo endereço MAC da rede LabVirus é esse aqui, e ele está associado numa frequência aqui que eu não sei qual é, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, eu posso saber de várias maneiras, mas eu vou usar a maneira mais simples de ver em que canal que está esse cara aí, sem precisar fazer nada muito sofisticado, né? Eu vou usar aquele mesmo comando que a gente viu lá atrás, lá no começo da explicação,
que é o WPA list. Eu vou usar então o WLAN 0 aqui e vou selecionar só a rede LabVirus. Eu quero mostrar que o WPA list ele mostra uma série de coisas que não me interessam. Eu vou filtrar com o grep ali só as 5 linhas ali onde vai ter o nome da rede e o endereço MAC. Então vocês estão vendo aqui, ó, que ele mostrou que uma das células que ele capturou é exatamente o LabVirus que a gente está usando. O outro é o LabVirus 5G, né, que usa outras frequências. Aqui está usando uma frequência de 5.785, uma rede 802.11a, né, outra frequência. Não, a gente não vai usar ela porque uma das placas ela não suporta essa frequência. A gente vai usar só essa aqui mesmo, que é a frequência mais comum, né, a frequência 2.4. E aqui ele mostra para a gente qual é o canal, né? Então a gente está mostrando que o nosso access point está no canal 8, 9, então que corresponde à frequência de 2.452, que se você observar aqui, você vai ver que é a mesma frequência que aparece aqui, 2.452. Então o nosso access point está no canal 9, né? Então isso vai ser importante porque eu vou filtrar só o que me interessa para não ficar pegando o tráfego de outros lugares que não faz sentido para o nosso exemplo aqui. Eu quero focar na rede LabVirus, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar a interface em modo monitor. Então, eu vou pegar aqui wconfig, wlan 0, mode monitor. Podia fazer isso de várias formas, tá? Fazer do modo mais simples, que é simplesmente dizer para o wconfig botar a interface em modo monitor. Não, deu muito certo. Tá dizendo que a interface está buzz. Deixa eu ver se a interface está up. Deixa eu ver se é por isso. Funcionou. Então vamos usar o método força bruta. Pegar o aerodump aqui e colocar ele para funcionar. No caso aqui, eu quero que ele foque só no canal 9, que é o canal que eu vou usar. E aqui eu vou usar o WLAN 0, né? Porque o WLAN já está sendo usado já para conectar no access point. Ele deu um errinho lá, mas enfim, entrou e conectou. Então eu estou vendo aqui que existe um access point ativo, mandando vários beacons para a rede, e que existe alguém conectado a ele aqui. Então existe uma estação conectada aqui, né, que o final é 13, o final o endereço MAC da estação que está conectada é 13, então eu tenho aqui um WPA2, é o que tem o protocolo, por isso que eu falei que o atacante poderia ver essa informação facilmente usando o método de cifragem CCMP. Então isso vai definir qual é os algoritmos que eu vou utilizar para a geração dos MAC, né? Então, muito bem. Então, eu já coloquei a interface. O que eu só queria era só isso, era colocar a interface em modo monitor. Então, se eu observar agora aqui, WLAN 0, vocês vão ver que ela está em modo monitor, né? Então, era só isso que eu precisava, só isso que eu queria. E ela já está na frequência que eu quero também, que é por conta de que eu selecionei na hora que eu entrei aqui, eu selecionei a frequência do canal 9, então ele já está parado nessa frequência aí. Vamos usar agora o Bettercap, só para variar um pouco. Então, está aqui o Bettercap, eu vou utilizar não a WLAN 0, mas a WLAN 1, mas a WLAN 0, vou usar ele como interface. Então, ele entrou aqui. Vamos primeiro ligar o módulo de Wi-Fi, né? Recon on. Então, eu vou dizer para ele que eu quero escutar o tráfego de rede. Ele começou a pegar várias redes aí, né? Então eu vou precisar dizer para ele que eu quero não todas, mas só o canal 9. Então eu vou botar aqui canal 9, e agora quando eu fizer o Wi-Fi show, ele vai me mostrar só a rede que me interessa. Eu vou dar só uma ampliada aqui nessa janela para não ficar quebrando. Já quebrou um pouco, vamos ampliar lá mais um pouquinho aqui. Então agora eu tenho aí dizendo que
eu tenho a mesma coisa, as mesmas informações que eu tenho lá, só que ele ainda não viu que tem um cliente conectado, né? Agora ele verificou que existe um cliente conectado aqui, e aí essa informação no próximo show já vai aparecer aqui. Então ele agora sabe que... Porque o cliente, a gente fica mandando um keep alive de vez em quando, né? Mesmo que não tenha tráfego, para manter a conexão estabelecida, o cliente fica mandando uns pacotes de keep alive. Esses pacotes são capturados e aí as ferramentas sabem que existe alguém conectado naquela rede, mesmo que não esteja trafegando nada, né? Então vamos agora ver como é que a gente faz para capturar esse pacote. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar eu estou aqui no diretório Wi-Fi Lab, que esse diretório só tem um arquivo de dicionário de palavras aqui que eu vou usar para quebrar essa senha daqui. Eu chamei de NBA Teams, né? Teams e coisas relacionadas à NBA. Vou deixar ele aqui, por enquanto, que a gente vai usar ele para tentar quebrar a senha dessa rede. E eu vou gerar um arquivo com aerodump. Então, eu vou botar aqui o aerodump, vou dizer para ele que eu quero usar a rede LabVirus. Aqui é só para ele não gerar probes, não salvar os probes, que o probe é só lixo, né? Nesse momento não me interessam os probes, então eu usei essa configuração, esse "-a" aqui só para ele não guardar os probes. O cliente tentando se conectar a redes, esse tipo de coisa, eu não quero, essa informação não vai ser útil para mim. Aqui, qual é o nome do arquivo que eu vou gerar? Então, ele vai gerar um labvirus01.pcap, que é o que eu vou gerar para a rede. A interface que eu vou usar e qual é o canal que eu vou usar, que aqui não vai ser o 2 e sim o 9, porque o nosso Access Point agora está no canal 9. Então, esse vai ser o tráfego que eu vou capturar usando o aerodump. Então, eu vou deixar ele rodando aqui e eu vou desassociar usando o BetterCap, né? Então, eu vou usar aqui o Wi-Fi Dout, que é o comando que eu vou usar para fazer a desconexão. Eu vou colocar um pouquinho para o lado aqui para a gente ver o que vai acontecer com o cliente que está aqui atrás, conectado, tá? E aí eu vou utilizar agora, vou usar o endereço do Access Point, que está mais fácil, né? Então eu vou só lembrar qual que é ele aqui. O endereço termina com AF, CCAF. Então vamos lá, Wi-Fi Dout, CC. Se eu colocar CC e DTAB aqui, ele já vai completar para mim, que é o único Access Point que tem aí na lista dele que começa com CC. Se eu só der um tab, ele vai mostrar todos os access points todos os endereços MAC que ele conseguiu ver até agora aí, de clientes, servidores, está tudo misturado aí. A gente está vendo que o nosso cliente também está aqui, né, o final 13, mas a princípio eu não saberia qual é o cliente, então eu vou usar o endereço do access point mesmo, né. Então, eu vou usar esse cara aqui para fazer a desconexão e esperar aguardar a reconexão. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que caiu a conexão se restabeleceu, e aqui, como eu disse antes, né, às vezes o BetterCap não captura os 4 pacotes, aqui ele capturou os 4 pacotes, aparentemente, mas às vezes ele não captura os 4, e ele gerou num arquivo chamado BetterCap Wi-Fi Handshakes, né, lá no diretório root lá, que é o usuário que eu estou rodando essa aplicação aqui. Então, muito bem, então agora eu já tenho o que eu preciso, então eu posso sair daqui, posso parar a captura aqui também. Vocês podem ver aqui também que o aerodump também capturou o four-way handshake, né? Então está aqui a captura dele. Deu uma truncadinha aqui no final, mas o que a gente precisa já está aí. Então também posso abandonar esse cara. E aí vamos fazer aquela comparação. Vamos rodar aqui vamos fazer primeiro com o que o BetterCap gerou aqui. Então eu vou gerar aqui o Wireshark com o BetterCap Wi-Fi handshake.cap, né? Então eu vou mostrar esse camarada aqui. E aí que a gente tem, ó, como eu imaginava, ele não capturou os pacotes na totalidade, ele capturou apenas 3 de 4, né? Ele repetiu o primeiro pacote aqui e capturou somente os 3 dos 4, né? Então, se eu quiser só filtrar o que me interessa, eu posso usar a cláusula de EAPOL, que é o four-way handshake, também é chamado de EAPOL, né, o protocolo. Então, eu tenho aqui
duplicado o primeiro pacote e o 3 e o 4 aqui. Então vamos dar uma olhadinha no segundo pacote aqui, que é o que tem informação que vai nos interessar. Então a gente está vendo aqui, ó, que o MAEC que foi gerado para esse pacote está aqui. É o que começa com 47 e termina com 4E. Né? Então vamos ver como é que funciona isso. Como é que funciona isso no... deixa eu achar um shell que está livre aqui. Para a gente poder fazer essa comparação. Então eu vou usar o aircrack. Eu vou usar o aircrack para a gente descobrir como é que ele vai fazer para quebrar essa chave. Então, o arquivo que eu vou usar para quebrar a senha está no diretório Wi-Fi Lab e o arquivo que o backup capturado está no /root, né? Então eu vou usar o aircrack ng. Eu vou usar então o arquivo que está aqui para garantir, né? Vamos usar aqui aircap Wi-Fi. Eu vou usar o "-w", que é o arquivo que eu vou usar para quebrar, que está no /root /Wi-Fi Lab. Opa, /root /Wi-Fi Lab /NBA txt. Então, se você observar, vocês vão ver que ele quebrou, que é um arquivo pequeno, né, só para demonstrar. Ele quebrou a chave aí rapidamente, né? Vou achar esse cara aqui. Deixa eu diminuir aqui, mostrando para a gente que o airpool que ele usou para quebrar foi o que começa com 47 e termina com 4E, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então ele conseguiu quebrar, refazendo todo o processo e comparando o MAEC gerado do segundo pacote, né, do four-way handshake aqui. Beleza? Então, vamos sair daqui, que eu vou usar agora o outro arquivo gerado, que foi o arquivo gerado pelo Aerodump. Que está aqui. Então, eu vou dar um Wireshark agora no LabVirus 01.pcap. Esse já gerou bem mais coisa, porque ele ficou capturando por mais tempo e não capturou só o four-way handshake, mas a gente separa o que a gente quer aqui e aí, como esperado, ele capturou os 4 pacotes, se não somente 3 dos 4 do four-way handshake. Então vamos dar uma olhadinha aqui no quarto pacote. Vamos ver o que ele nos diz. Se a gente for ver aqui o MAEC gerado, ele é o 86 com final 90, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em um outro programa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui num outro programa, assim que eu achar Vou criar um novo aqui, né? Não sei onde é que ele está. Aqui está o Wireshark. Aqui está a conexão, que eu não preciso mais dela também, né? Então eu vou desconectar aqui e usar ele mesmo. Ganhar tempo. Então eu vou aqui para o diretório Wi-Fi Lab e vou tentar quebrar usando um outro cara, usando agora o Coopera. Então vamos lá para o /root fnt Coopera. Eu falei que eu fiz umas mudancinhas nele, né? Então eu peguei o código fonte e mudei.
O Coopera, ele precisa de várias coisas. Ele precisa, primeiro, não nessa sequência, mas ele precisa também do nome da rede. Então, vamos botar aqui LabVirus. Ele precisa do arquivo que eu vou usar para quebrar. Então, ele precisa do arquivo de configuração que eu vou usar para quebrar, que está no /root /Wi-Fi Lab /NBA. E precisa do arquivo capturado, que é onde ele vai extrair as informações que ele precisa, dos nouns e tal. Que é eu vou usar agora o do /root também, o Wi-Fi, vou usar o labvirus.pcap. Então, esse cara que eu vou usar para quebrar. Então, tá aqui, ele quebrou a mesma senha, GoRaptors, mas ele usou um outro MAC. Ele usou o MAC que começa com 86 e termina com 90, que é exatamente o nosso MAC do quarto pacote aqui. Do quarto pacote. Então, ele usou esse cara aqui, o 96, o 8690, para comparar no final do processo e chegar à conclusão de que aquela senha era a senha que foi usada nesse processo todo aí. Aí vocês podem perguntar o seguinte, pô, mas então se eu capturar usando o BetterCap, então o Cowpera não vai funcionar direito, porque se ele usa o quarto pacote, geralmente o BetterCap não captura o quarto pacote, ele não vai funcionar? Não sei, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente ele vai usar o segundo, né? Mas não temos essa certeza, vamos descobrir. Então, está no /root /BetterCap, Wi-Fi. Ele descobriu e aí ele usou o segundo pacote, que a gente já tinha visto lá, que era o 47 4E. Vamos só conferir aqui, né? O segundo pacote. 47 4E. Então é isso. Isso aí é como que as coisas funcionam na prática, né? Um pouquinho de demonstração no final. O pessoal pediu aí para ter um pouco de demonstração, de prática. Então a gente fez isso daí para mostrar um pouco da teoria no começo, como é que as coisas funcionam na teoria, e depois um pouquinho de prática, usando algumas ferramentas que a gente para exemplificar o processo aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões para os próximos ataques que vocês têm interesse em ver como é que ele funciona de maneira mais detalhada, ou alguma crítica, alguma sugestão, críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Fiquem à vontade aí e a gente se vê na próxima. Um abraço.